Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para iniciar o 5º episódio de Diálogos Online. Esta vez vamos dar a perspectiva da reforma e uma contemporaneidade ao outro, uma vez que o outro foi dos jovens. A nossa convidada é a doutora Filipa, mais uma vez, uma espetacular psicóloga e advogada, com o Marcelo. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Uma pequena introdução ao tema. Hoje o nosso debate centra-se na maturidade e na reforma. Em que medida é que estes dois construtos se podem interligar e criar aqui oportunidades de empreendedorismo. Mais uma vez, um bem-aja a ambos por estarem presentes e também incentivar o público. Olá, boa noite, Mariana. Incentivar o público a participar, a apresentar-nos casos, algumas curiosidades que conheçam, e nós consideramos que isso é certamente muito importante. Então vamos dar início. Manuel, passo-te a palavra. O conceito de reforma nasceu na Alemanha, no século XIX, e Portugal é um país que está cada vez mais envelhecido, não é? E há uma trajetória muito grande entre os jovens que vão para a idade da reforma. Ou seja, uma pergunta que eu começo por abrir o painel é: como é que nós vamos envelhecer? E acho que é uma pergunta que nós podemos responder como três jovens, como hoje vi num comentário que o Marcelo há bocado me referiu, que eu hoje estive um pouco desligado nas redes sociais por motivos de trabalho, mas o Marcelo há bocado referiu-me. Houve uma senhora que comentou precisamente que éramos três jovens que estamos a fazer este tipo de debate, tipo de iniciativa, não é? E eu acho que seria importante nós percebermos também a nossa trajetória para a reforma. E por isso eu lanço já esta primeira pergunta: como é que nós vamos envelhecer e quais são os nossos objetivos de envelhecimento? Muito bem. Filipe, não sei se queres responder. Eu posso responder. Eu, honestamente, nunca pensei muito, nunca previ a minha reforma, mas confesso que aquele pequeno sonho de quando era miúdo, ou que eu dizia, quando eu estiver reformada, eu estou-me a ver mesmo. Eu dizia sempre, era numa quinta, com montes de netos e bisnetos e cães, tranquilamente, a gozar a minha reforma e simplesmente estar a relaxar. Hoje já penso um bocadinho diferente, já não penso bem assim, mas não sei. Eu acho que existe tanta pouca previsibilidade que eu acho que nem consigo neste momento já pensar a tão longo prazo. Mas acho extremamente importante pensarmos e planearmos o nosso envelhecimento, sim. Eu penso que se nós, eu falo por mim que estou intimamente ligado a esta área de envelhecimento já há alguns anos, há cerca de 6 anos que trabalho nesta área. Obviamente que acabamos por ter aqui outro tipo de pensamento e começamos realmente a refletir como é que será o nosso envelhecimento. Antes de mais, acho que é preciso ter em conta um ponto número 1, as estatísticas, a realidade que neste momento temos e as projeções que estão indicadas para os próximos anos, tanto na Europa como no mundo. Eu há pouco vi uma pequena estatística em que diz, já não sei precisar se era este o ano, mas que em 2063, talvez, que teríamos 2,9 milhões de pessoas idosas em Portugal. Eu não sei se é bem este o ano, mas sei que o número, a frequência de pessoas idosas era precisamente esta. Eu acho que é um número muito grande. Depois entra aqui já outros conceitos de será que temos cuidadores para todas estas pessoas idosas? Mas isso já é um outro tema, digamos assim. Mas efetivamente os números são preocupantes, tanto em Portugal como na Europa. Os casos de pessoas com demência, as projeções indicam que serão muito, muito grandes, cada vez mais. E realmente é preocupante a forma como vamos envelhecer. Eu penso que, apesar de tentarmos
todos nós conhecemos um bocadinho dos fatores de risco, desde o fraco enriquecimento, digamos assim, ou estimulação cerebral que temos ao longo da vida, e são dos fatores de risco, o próprio colesterol, diabetes, hipertensão, a falta de horas de sono, tudo isso são fatores de risco. Efetivamente nós devemos mentalizar-nos disso e tentar ao máximo não dar um empurrãozinho para que... Eu aqui falo de fatores de risco para um processo de demência, atenção, na idade avançada. Só que eu já conheci casos de pessoas que eram desportistas federados. Eu recordo-me num caso chocante, a mim chocou-me bastante, que foi no início da minha vida profissional, em que havia um senhor com uma demência já bastante agravada, com 60 e poucos anos de idade, e tinha sido desportista federado. A nível de atletismo, portanto, ali falta, e acho que era uma pessoa que também lia bastante, portanto, em termos de fatores de risco, não deveria haver uma grande incidência. Provavelmente existiria fatores biológicos, porque a doença de Alzheimer, por exemplo, que é uma das doenças mais frequentes, também tem uma e então, só para concluir esta primeira reflexão, eu considero que o envelhecimento é um bocadinho a sorte, a conjugação de todos estes fatores, alguns que nós conseguimos controlar, mas muitos outros que não controlamos. E em função disso é que depois será efetivamente o nosso envelhecimento. Não faz sentido não faz assim tanto sentido nós agora planearmos tudo meticulosamente até à idade da nossa reforma, e depois se calhar as coisas são precisamente o contrário. Sim. Marcelo, eu queria só acrescentar uma coisa. Sim. Para o ser humano ser feliz, não é? Tem que estar na reforma, tem que estar criado na sociedade. E nós temos falado isso em off, que era aquela parte da Universidade Sénior. Eu acho que o incluso social é uma mais-valia. Eu acho que o ser humano tem que estar, o idoso, não é? Quando passa a reforma, tem um ritmo de trabalho tão elevado, como nós temos jovens, vai querer estar integrado na sociedade. Eu acho que isso é muito importante. E concordo com o que tu acabaste de dizer, que nós não podemos planear tudo, não é? Ou temos que ir planeando as coisas ao decorrer do tempo. Mas conseguir chegar a algum sítio, a algum objetivo. Agora que falas nas universidades séniores, efetivamente trabalhei durante 3 anos na Universidade Sénior, na Universidade Sénior Nelas, em que era professor da disciplina de Psicologia, e efetivamente acabo por estar um bocadinho dentro dessa área, e tenho a dizer-vos que é, se calhar, dos projetos que podem ser feitos em termos de um envelhecimento ativo, dos mais incríveis e funcionais que podem existir, porque eu acho que as pessoas conseguem ligar-se de tal forma a uma universidade sénior, e sentem-se, eu acho que aqui a chave é as pessoas sentirem-se, como se costuma dizer, o empowerment, sentem-se valorizadas, e acho que é um projeto belíssimo nesse sentido. E depois tem uma variedade tanto de disciplinas como de funcionalidades muito diferentes. Depois, na Universidade Sénior Nelas, inclusivamente faziam um programa de intergeracionalidade, o que também era de salutar. Infelizmente, neste momento estão encerradas, como sabem, mas sim, é um projeto muito interessante, e Manuel é uma ótima forma de conseguirmos eventualmente aqui criar, como falávamos há pouco em off, aquela janela de transição de uma vida laboral ativa, bastante ativa muitas vezes, para de um momento para o outro entrar na reforma. Sim, Marcelo. Eu gostava só de acrescentar uma coisa, que era o facto de alguém entrar na reforma não significa necessariamente que tenha que parar a sua vida profissional. Isto é, efetivamente o contrato em si, em regra, caduca, mas pode sempre procurar não só um novo emprego, nada obsta a que efetivamente esteja a receber uma retribuição e esteja também a receber a pensão, e por outro lado também pode sempre dedicar-se a outra área,
porque também, no fundo, o entrar na reforma também nos abre, no fundo, outras possibilidades. E muitas vezes aqueles projetos de empreendedorismo, aquelas ideias que nós temos na gaveta, se calhar nessa fase em que nós achamos que ainda podemos dar tanto a nível laboral, é uma ótima oportunidade, por exemplo, de investirmos. Filipe, só para te complementar e Marcelo, vou começar por responder à Filipe. Como inclusão social e como futuro mestre em metodologia aplicada, percebi que muitos idosos, quando chegam à idade da reforma, começam a fazer voluntariado, ou algumas tarefas que, quando estavam no laboral, não faziam com frequência. Uhum. Ou seja, estar com a família, percebi muito que eu percebi a tua cara, ficaste a pensar, Marcelo, mas imagina, quando o digo estar com frequência, imagina, estar com a família com tanto tempo, aproveitar a família, aproveitar os netos, acontece muito isso, bem, fazer algum tipo de desporto, percebi que não fazem tanto. Depois, também quero responder que, como técnico de educação social, que sou, não é? Que neste tipo de público tem que ter a perspectiva da pedagogia social, e a universidade sénior é muito importante. E os programas de costura, mesmo as aulas de inglês, tecnologia, são importantes porque muitos idosos até vão para a universidade, mesmo a universidade, e tentam ter, e é um projeto muito bom aqui do Instituto Porto de Leiria, que é o Mais de 60 anos, que os idosos vão para a universidade aprender com os jovens. Isso é muito importante a nível de atividades intergeracionais. Uhum. É muito bom, e complementa um bocadinho aquilo que estávamos a dizer, da necessidade, da urgência em criar este tipo de programas, para que efetivamente possa haver uma continuidade, e que seja, se calhar, um salto mais fácil para a pessoa que vai entrar realmente na reforma. Eu penso que é um elemento facilitador, sim, sem dúvida. Muito bom projeto do Politécnico de Leiria. Marcelo, este tipo de projetos permite que a pessoa tenha uma vida ativa muito mais avançada, não é? E os problemas de demência e de isolamento social ficam reduzidos. Logo, se a pessoa tem que estar ativa na sociedade, se os jovens têm um ritmo ativo na sociedade, na reforma vai ter um ritmo ativo. Sim, e essencialmente o que reduz é o isolamento. Obviamente também um processo demencial também, porque o cérebro está muito mais ativo, a vida é muito mais ativa, mas eu acho que aqui a chave a reter é efetivamente o isolamento social, que deixa de ter um impacto tão grande. E aí sim, em segundo plano e como consequência de uma redução do isolamento social, vem uma maior preservação das faculdades mnésicas, cognitivas. Eu penso que é um bocadinho por aí, sem dúvida. Marcelo, gostaria de fazer uma questão. Sim. Como psicólogo, tu achas que a parte clínica na reforma tem algum efeito? Clínica em que sentido? O que é que o psicólogo pode fazer para isso, para auxiliar uma pessoa? Sim, efetivamente sim. Existem aquelas crises de meia-idade, todos nós conhecemos. Exatamente. Este tipo de crises, isto para dizer que é mais ou menos o mesmo, só que numa idade um pouco mais avançada. E efetivamente são crises, mas é uma crise, se calhar, de identidade. A pessoa, muito provavelmente, não reconhece a sua identidade, no sentido de até ontem, por exemplo, estou aqui a dar um exemplo muito extremista, mas eu até ontem trabalhei num supermercado, por exemplo, depois o que é que eu faço? Eu sinto uma espécie de vazio. Pode ter netos, pode ter filhos, pode ter a casa muitas vezes preenchida, mas falta ali mais alguma coisa. Não é que a família é importantíssima e ainda bem que se a pessoa tiver efetivamente suporte familiar nesta fase da vida, porque é importante. Mas acontece um sentimento de vazio, uma perda de identidade, a pessoa não se encontra, parece que não sente ali ligação a nada. E sim, surgem muitos problemas a nível da sintomatologia depressiva, é muito comum nesta faixa etária. E aí sim, o clínico, neste caso o psicólogo, pode ter um papel importante nessa transição,
talvez dotando a pessoa em causa de ferramentas para conseguir lidar com este conflito de identidade, esta crise de identidade. Será também importante dotá-la de ferramentas de coaching, estratégias de coaching que permitam uma orientação mais do ponto de vista motivacional. As próprias ferramentas de coaching, de coping, perdão, as ferramentas de coping para que a pessoa possa efetivamente lidar com esta crise. Eu penso que sim, que é um papel que poderá ser muito importante. Filipe, tu como advogado, visto do teu ponto de vista legal, quais é que são as leis que marcam o período da reforma? As leis que marcam o período da reforma? É assim, essencialmente, como já tinha referido no encontro anterior, nós temos dois grandes regimes, que é o regime que se aplica ao trabalhador dentro do setor privado e o regime que se aplica ao trabalhador dentro do setor público. Quais são as duas grandes diferenças? Por acaso são bastante distintos no que toca à reforma. Relativamente ao setor privado, o que acontece é que o contrato deixa de ser um contrato, em regra, contrato a tempo indeterminado e passa a ser um contrato a termo resolutivo. O que é que isto significa? Significa que torna-se num contrato a termo, mas está dependente de um pré-aviso ou do empregador ou do trabalhador. E no momento em que uma dessas partes deu pré-aviso, o contrato cessa. Ou seja, no fundo, e acho que isto aqui também se calhar até é bastante interessante para pensar naquela forma de transição, para não ser um choque tão grande da pessoa deixar de um momento para o outro trabalhar, pensar se calhar uma pessoa que seja altamente, que ainda não se sinta preparada para por exemplo, entrar na reforma e parar a 100% e acho que a sua vida laboral é extremamente importante, porque não, por exemplo, propor à entidade empregadora, por exemplo, continuar a laborar e, por mútuo acordo, continuarem neste regime. Isto é possível, isto acontece e, por exemplo, é uma das maneiras de um mecanismo que se pode lançar mão e que pode ser muito útil para aquelas pessoas que ainda não se sentem preparadas para parar a 100%. No setor público é um bocadinho diferente do regime, já não se prevê uma conversão do contrato, prevê-se sim a caducidade. E a regra é que o contrato caduca quando o trabalhador entre na reforma. Há exceções, há regras, depois há a exceção das exceções, claro, tudo isto tem regras muito específicas, mas essa é a regra geral, sim. E, aliás, até é considerado incompatível uma coisa com a outra. Esta é a regra. Sim, e por que não haver, por exemplo, tu referes passar a haver por parte da entidade empregadora do sujeito em questão que facilite a continuidade da pessoa em causa em termos laborais. Mas por que não haver um maior apoio, seja por parte das autarquias, se calhar em primeiro lugar, por parte governativa, num sentido mais lato, mas por que não criar medidas de incentivo, já que há tantas medidas de incentivo ao emprego jovem, por que não medidas de incentivo, não digo ao emprego sénior em si, mas mais ao empreendedorismo sénior. Não sei se estou a conseguir passar a ideia, mas não um emprego diretamente, mas se calhar uma realização pessoal, porque se me puder, eu acho que a empatia é muito importante. A empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Se nós nos colocarmos no lugar da pessoa que vai entrar na reforma, eu se me colocar nesse lugar, se calhar vou pensar, bom, eu trabalhei uma vida inteira, espero eu, na profissão que quis, que desejei, que estudei para isso, mas se calhar para além disso tenho outros interesses, porque não investir um bocadinho nesses outros interesses? Sei lá, tanta coisa, seja uma loja
por exemplo, antiguidades, seja um café, qualquer coisa, em termos de empreendedorismo, acho que seria interessante, ou até lançar, há pessoas que têm desejo para lançar uma marca de roupa, por exemplo, nós temos pessoas de alta sociedade e com grandes remunerações que efetivamente têm a sua profissão e têm depois uma série de negócios, digamos assim, que criaram, de empresas, onde efetivamente estão a investir rendimentos de uma vida. Outros recebem tão bem numa fase mais prematura que começam logo a investir, mas isso é outro assunto, claro. Mas se calhar seria interessante criar este tipo de apoio para que a pessoa possa dedicar-se um bocadinho àquilo aos seus gostos, aos seus interesses. Só acrescentar uma coisa, eu concordo perfeitamente e acho que, efetivamente, deviam haver políticas um bocadinho para apoiarem o que estava a dizer, o emprego sénior, no sentido de ajudar, por exemplo, a ir ao encontro de determinadas ideias que nós cada vez mais precisamos do setor privado e do empreendedorismo. E incentivamos muitos os jovens. Eu compreendo que isto é numa lógica de políticas da União Europeia e fundos comunitários. Mas também devemos pensar, porque efetivamente, como disseram muito bem, a nossa população maioritariamente é envelhecida e está a envelhecer cada vez mais. E por que não nós aproveitarmos a mão de obra, a capacidade, e depois nesta fase em que da pré-reforma, nós estamos perante normalmente pessoas que estão no topo da sua carreira, do seu conhecimento, da sua produtividade, e acho que realmente aproveitar esse know-how e essa componente humana, acho que seria excelente, seria muito bem pensado. Eu vou-te dar um exemplo. Mas estás a final, Filipe, para não perder aqui o raciocínio. Então, Filipe, já existem uns projetos que trabalham esse tipo de questões na ginecologia e fazem voluntariado com pessoas mesmo idosas que querem empreender. Isso é muito giro, muito interessante. Marcelo, eu depois posso te enviar. Só para incluir também um exemplo que se passa, desculpa estar a cortar a palavra, mas um exemplo que se passa aqui na minha zona, foi criado um banco local de voluntariado, em que a maior parte das pessoas que estão inscritas neste banco local de voluntariado são pessoas que são alunas, e alunos, obviamente, da Universidade Sénior. Portanto, fizeram essa transição. Há inclusivamente uma loja solidária que está em funcionamento já talvez há 3 anos, mais ou menos, 3 anos, desde 2017 que está em funcionamento essa loja solidária, e também é apoiada pela população sénior. Esta mesma população, esta comunidade que se formou ali à volta da Universidade Sénior, conseguiu, e acho que aqui o município de Nelas tem um bom exemplo desta proatividade que estamos a falar. Outra medida que foi importante ser criada foi o cartão sénior municipal, em que tem descontos a nível dos mercados, as lojas e as instituições que se associarem, isto dá descontos às pessoas que são beneficiárias do cartão sénior. Portanto, é um bocadinho destas políticas locais, não tanto nacionais, mas locais. Eu acho que cada município deve fomentar. Neste caso, Nelas até trabalha muito bem esta temática, mas se calhar há outros projetos que até podiam surgir e possam existir efetivamente noutras localidades, que seria importante. Não sei se conhecem algum tipo de projeto neste sentido, o Manuel também estava aqui a falar de alguns. Seria importante passarmos também esta informação para que haja cada vez um maior incremento nestas políticas de empreendedorismo sénior. Filipe e Marcelo, mas o que estamos aqui a descrever está cada vez a acontecer mais nas localidades, nos municípios, está cada vez a acontecer mais. Ou seja, dar a experiência e a sabedoria dos mais velhos para transmitir mais novos. Isso é muito importante. E nós falávamos, eu ontem à noite estava a ter essa reflexão para mim próprio. Nós falávamos no debate anterior que passavam profissões como canalizadores, e nós uma coisa, esse tipo de sabedorias, os mais velhos
tem para os mais novos. Pois, eu tenho. Sou pena de se perderem muitos... O problema é esse. Será que há interesse por parte dos mais novos? Isso é verdade. Agora, efetivamente, vê-se muito pouca gente a seguir essas áreas profissionais. A maior parte dos canalizadores, dos eletricistas e de outro tipo de profissões, sapateiros, por exemplo, são pessoas de idade já avançada. E acho que seria interessante... Não achas que isso é um bocadinho cultural ou social? Isto é, se nós conseguíssemos de alguma forma incutir, por exemplo, o agricultor, em Portugal é um bocadinho mal visto. Atualmente já estão a mudar um bocadinho as coisas, mas ainda é. Mas quando nós falamos no norte da Europa, consideram o agricultor como uma das profissões mais emblemáticas, com maior estatuto. E se calhar, talvez a nível cultural, se tentássemos mudar de alguma forma a forma como nós vemos esse tipo de profissões, talvez conseguisse cativar muito mais os jovens. Eu acho que essa mentalidade está a mudar um pouco, mesmo em termos da agricultura. Sim, isso. Na minha opinião, é o seguinte, porque há uma série de projetos que são financiados em termos europeus, e certamente conhece, e eu acho que isto começa aos poucos, foi através disto, na minha opinião, que aos poucos a agricultura tem tido outra... tem sido vista de outra forma, porque estas profissões, no fundo, não estão na moda, são desatualizadas. Eu penso que é um bocadinho por aí. Eu acho que os jovens consideram, é verdade, os jovens consideram que estas profissões estão desatualizadas, não estão na moda. Desculpa estar-me a rir, mas eu tenho que partilhar com vocês. Desculpa. Força. Marcelo, há um programa na SIC que se chama Namorava Muito. Para nisso, esse programa permite que a profissão da agricultura fique conhecida. E são os jovens que têm o programa. Isso vale o que vale. Mas ela é positiva ou negativa, essa visão dos agricultores? Não sei, eu não vejo. Eu, na minha terra, na minha localidade, tive um exemplo na segunda edição de um rapaz aqui da minha terra que se inscreveu e esteve no programa. Pronto, é assim, é um programa, é de entretenimento. Eu penso que ali algum passo pode passar a ideia de um agricultor, mas um agricultor não é propriamente só aquilo, não é porque aquilo são agricultores, e não só, são pessoas que têm, por exemplo, rebanhos de ovelhas, que têm quintas, e nós, quando referimos a agricultores, no fundo são os pequenos agricultores, e isso vai passar ao programa. Marcelo, mas esse tipo de programas, ok, entretenimento, concordo com o que estás a dizer plenamente, mas permite que muita gente, meninos da cidade, perceba o que passa no campo e algumas coisas. Sim, não é? Principalmente lisboetas. O Porto tem um bocadinho muito... Isto é cultural, não é... Isto é cultural. Obviamente que Lisboa é uma zona mais citadina, em que tem outro tipo de empregabilidade. Lisboa nunca foi muito forte em agricultura, como é evidente, como é, por exemplo, o Alentejo, não é? Nós bastamos ir para Santarém, que já tem outro tipo, e não é assim tão longe, que já tem outra realidade completamente diferente. O Norte, apesar do Porto também ser um grande centro, não é? E ser uma grande cidade, o Norte em si, o Norte não é só o Porto, como é evidente, já tem outra mentalidade, mas isso é a mentalidade dentro de um país. Isso é mesmo complicado, porque nós dentro de um país temos... Cada um de nós já tem uma personalidade diferente, gostos diferentes. Depois, as regiões também nos moldam um bocadinho. A influência do meio, que falámos no debate passado. Não sei se recordam, falámos aqui da influência. Sim, exatamente. Por tocar nesse ponto, penso eu. Mas sim, obviamente que os programas informativos, não, de entretenimento, acho que podem ter essa validade. Mas já que falas na SIC, dou-vos outro bom exemplo que eles fizeram. Não sei se viram programas, não me recordo o nome, mas sei que eu tenho inclusive um amigo e colega, também é psicólogo do Brasil,
que eu mando um abraço, certamente não está a ver, o Fabrício, em que ele seguia religiosamente esse programa. Em que consistia? Consistia em uma série de jovens irem, não sei se era passar uma semana, se mais, mas ir uma temporada para casa de uma pessoa idosa que morasse sozinha, de uma aldeia, muitas vezes mais do interior. Isso é um exemplo muito, acho que foi um programa muito bom. Sim, assim como... eu lembro desse programa. Depois era um bocadinho, depois a ajuda que o jovem era, entre aspas, adotado por um idoso, não era? Isso. Acho que era isso. O contrário, porque não só o jovem aprende com a pessoa idosa, como o contrário. Sim. Com a pessoa jovem. Quando eu disse adotado, pronto, foi no sentido de que ia viver para casa deles. É verdade. E depois havia então essa, e depois acompanhava-se também muitas vezes o choque de pensamento que existe entre uns e outros, e depois também a complementaridade. Depois uns começavam, por exemplo, a utilizar as novas tecnologias, as pessoas mais idosas que já não tinham tanto contacto. Por acaso, eu não via religiosamente, mas vi alguns programas, achei interessante. Muito interessante. Desculpa. Marcelo, me teve um exemplo muito bom, e do João Top, do Diogo Batalha, a qual manda um abraço, é um trabalho espetacular, um bom trabalho. Ele foi na RTP1 com a Catarina Foltado, fez um programa numa IPSS sobre os idosos e com crianças. E eu acho que isso é um interessante. Eu acho que eu não gosto, eu pessoalmente, como educador social e como quase mestre em metodologia aplicada, não concordo muito com o conceito de envelhecimento ativo. Porque nós metemos no Google envelhecimento ativo e aparecem os velhos aos saltos. E isso não é envelhecimento ativo. Envelhecimento ativo, na minha lógica de educador social e de mestre em metodologia, quase mestre em metodologia, é claramente envelhecer, mas com qualidade de vida. É o meu pensamento e é assim que eu interpreto o conceito. Mas somos nós, pessoas idosas, e nós, técnicos que trabalhamos nestas áreas profissionais junto da pessoa idosa, que definimos e redefinimos o conceito de envelhecimento ativo. Não é propriamente o que está na internet. O que está na internet hoje é verdade, amanhã o construto muda. E isso é verdade, obviamente eu concordo a 100% contigo. Envelhecimento ativo é envelhecer com qualidade de vida, dentro das possibilidades, porque um envelhecimento ativo, há uma pessoa que pode ter um episódio de um acidente vascular cerebral e tentar ter aqui um envelhecimento ativo na mesma, porque depois tem a ver um bocadinho também com a forma como recupera desse evento traumático e como consegue ser um pouco resiliente. Conseguir a resiliência no fundo, perante eventos traumáticos, nós temos a capacidade de nos regenerarmos, não só biologicamente, mas sim do ponto de vista emocional e do ponto de vista funcional, mesmo em termos laborais e tudo mais. Eu penso que o envelhecimento ativo é isto. Agora, se vamos pegar no envelhecimento ativo só no sentido de é uma pessoa que nunca teve qualquer tipo de como é que eu ia dizer, qualquer tipo de debilidade física ou cognitiva, isto não é verdade. Porque então muito pouca gente ao longo da sua vida teve um envelhecimento ativo. Quanto muito uma pessoa que até aos 90 e muitos anos até era totalmente autónoma, independente e em termos de tomada de decisão também totalmente consciente e autónoma, e acaba por vir muitas vezes a falecer de qualquer evento traumático, desde os AVCs, como falei, infartos, outro tipo de doenças, que são altamente incapacitantes, mas são incapacitantes neste fim de vida. Agora, então essas pessoas não teriam tido um envelhecimento ativo. Isto é mentira. Não, também concordo contigo a 100%. Isto não faz sentido. Não pode ser assim. Mas cabe-nos a nós, essencialmente a nós, passarmos esta mensagem e mostrarmos que o envelhecimento ativo não é isto. Não é só isto. Olha, eu gostava de vos colocar uma pergunta igual a ambos. Perante alguém que está a envelhecer, que já entrou na idade da reforma, que vai entrar e depois que já entrou, o que é que vocês aconselhariam para que esta entrada na reforma fosse o mais saudável possível? E depois, a nível de envelhecimento, o mais saudável possível?
tivesse um impacto menos forte. E depois, durante esta fase de envelhecimento, o que é que vocês aconselham? Por exemplo, claro que isso depende de caso para caso, mas o que é que aconselhariam, por exemplo, a nível de metodologias, ou então, por exemplo, falaste muito bem na Universidade Sénior, acho que é excelente, por exemplo, que ajuda-nos muito a nível cognitivo, mas outro tipo de conselhos, mesmo às vezes que sejam conselhos mais simples, como, por exemplo, a prática de exercício físico, que uma vez vi que previne a demência, e a própria caminhada é uma coisa surreal. Exatamente. Primeiro, se respondo eu, como é que... Posso fazer? Obrigado. Então, do meu ponto de vista, sim, obviamente há aqui uma série de estratégias que devem ser tidas em consideração. Desde logo, tentar fazer com que esta transição seja o mais gradual possível. Em termos de mentalização para a pessoa que vai entrar na reforma, e então, se calhar, começar a preparar esta passagem para a reforma não um mês antes da reforma, ou quando mete os papéis efetivamente para a reforma, e que já assim demora uma série de meses, não é? Mas sim começar a preparar isto com 2, 3 anos, se calhar, de antecedência, para que haja um amadurecimento da ideia e a criação de planos futuros, projetos futuros. Como eu disse há pouco, a Universidade Sénior é um investimento fantástico para uma pessoa que vá efetivamente entrar na idade da reforma e que vá terminar o seu ciclo laboral. Acho que é uma solução muito interessante. Mas temos, por exemplo, e vocês certamente conhecem exemplos, na cidade de Viseu, o projeto Viseu Ativo, acho que é este o nome. Eventualmente, ou idade ativa, qualquer coisa assim, do género. Diz, Viseu Ativo, é isto. No Parque de Santiago, por exemplo, em que havia aulas de yoga, caminhadas, há uma série de eventos que podem ser criados, não nesta fase, claro, mas se calhar daqui a algum tempo, e realmente muito importante, e são um bocadinho essas estratégias que eu acho que podemos dar. Para já, recapitulando, a mentalização e a capacitação, a criação de estratégias de coping que permitam que a pessoa consiga lidar melhor com esta transição, de forma mais gradual, mais batida no tempo, e então criar ou associar-se a uma série de instituições, como é o caso da Universidade Sénior, todos estes projetos de envelhecimento ativo, como falámos. Também o associativismo sénior, eu penso que deve ser uma área que ainda é muito pouco falado e acho que deve ser explorada muito mais. Aliás, eu vou dar um exemplo particular. Eu fiz parte secretário de uma associação em que alguns dos membros dessa mesma associação eram estes membros da direção, atenção, eram pessoas de idade avançada e de meia idade. Portanto, isto não é só a idade avançada em si, mas sim é todo aquele caminho que deve ser percorrido até então. E acho que foi uma experiência fantástica. Deu para aprender muito com essas pessoas, eu estou eternamente grato a eles, e certamente que eles também aprenderam algumas coisas comigo. E é uma troca de experiências que deve haver, e é importante isto ser estimulado. Respondendo à questão que a Filipe colocou, eu acho que a passagem da reforma, em primeiro lugar, é um novo começo, não é? Porque as pessoas começam a reforma a reconstruir a sua vida, não é? E eu acho que nós temos que perceber isso em várias esferas, na esfera biopsicossocial do indivíduo, ou seja, o biológico do indivíduo, o que ainda permite fazer a nível de atividades, não é? E o psicológico, porque muitos indivíduos, não é? Durante a sua vida ativa, perdem algumas faculdades importantes. Eu acho que isto seria importante. E eu lembro-me de ler uma tese do António Fonseca, que é um dos primeiros que fala sobre a passagem à reforma, muito
fala muito sobre isso, e ele refere que na nossa cultura, a terceira reforma é visto muito culturalmente. E eu acredito, e era uma pergunta que eu tive a fazer, Filipe, aproveito e vou fazê-la agora. Tu, como advogada, e trabalhas estas áreas, acreditas que nós vamos ter reforma? Acreditas que nós vamos ter acesso à segurança social? Porque eu como jovem, eu acho que estou a descontar, e eu estava a ter uma conversa com o Marcelo off sobre isso, os nossos descontos, descontamos, e será que algum dia vamos receber os nossos descontos? Eu penso que sim. Não é? Eu penso que sim, é uma porque reflexão assim, que eu faço várias vezes. Eu acho que desde sempre, desde pequena, eu sempre ouvi falar na questão da sustentabilidade da segurança social. Sempre. E falava-se muito, e também porquê? Porque hoje quem paga as reformas somos nós, entre aspas. Supostamente a ideia, há muitas pessoas que têm aquela ideia que devia ser uma conta poupança, entre aspas, que a pessoa vai descontando ao longo da vida e fica, entre aspas, aquele dinheiro ali um bocadinho guardado e no final depois vai receber. Mas nós sabemos que não é isso que acontece atualmente. O que acontece é que as pessoas que estão na vida ativa estão a descontar para as pessoas que estão reformadas. Daí também, se calhar, se explica o porquê que a idade da reforma tem vindo a aumentar tanto. Que é para não fazer esta pressão. Desculpa só estar a interromper. Resumindo, o problema com a barriga, para variar. Sim, para variar. Sim, completamente. Completamente. Nunca se pensou resolver a fundo a questão. Mas se me perguntares se eu acho que no futuro vou ter reforma, é assim, eu sou advogada, então eu não desconto para a Segurança Social, desconto para uma caixa de previdência muito específica, que está com problemas muito específicos, portanto, eu relativamente a isso, acho que tenho dúvidas se algum dia vou ter reforma por essa via. Mas a nível da Segurança Social, acho que sim, nem que seja pela via dos impostos, a ser financiada, arranjar outras formas de financiamento e de sustentabilidade, que seja através, por exemplo, dos impostos. Porque o Estado em si nunca vai permitir que haja uma total desproteção dos idosos. Não, nessa fase, nós sabemos idosos, não é? Sim. Portanto, é essa a minha perspectiva. Boa pergunta, sim senhora. Bem, eu recebi uma pergunta, não é? Tenho que responder. Se recebi uma pergunta, achas? Não é? Bem, é que eu acho? Eu acho que a evolução da pandemia em Portugal está a crescer muito, não é? E acho que nós jovens somos os responsáveis por isso, não é? Por não usar máscara, não é? Eu acho que isso é preocupante. Marcelo, que faz ouvir isto? Viste? Desculpa, não ouvi. Faz sobre isso. Eu quero perder um jantar, não é? Pronto. Mas quando nós estamos a jantar, é para o vídeo para que eu pago o jantar. Acho que sim, temos que cumprir as apostas, não é? Eu cumpro a minha. Respeitar. Foi uma obrigação. Eu assisti a testemunhos. Acho que sim. Mas Marcelo, acho que também te posso dizer a pergunta, bem, tu vais sobre a evolução do Covid, os números. Eu, por acaso... Agora, Diz, desculpa. O que é que achas? É assim, a minha opinião sobre isto é que os números em Portugal vão ficar piores. Acho que hoje tornaram a piorar, ontem tornaram a piorar, e inclusive saiu um estudo na segunda-feira no jornal I, fala sobre isso. Não sei se vocês tiveram acesso, a mim enviaram-me e eu tive a ver os estudos e realmente fiquei muito preocupado sobre a evolução dos números em Portugal. E eu acho que mais cedo ou mais tarde, e hoje as novas medidas, acho que Portugal vai ter a esfera económica e a esfera pessoal, outro tipo de rendimento, não é? E vamos ter que ter muita atenção a isso, porque os casos vão aumentar. Mas nós jovens temos que ter atenção, porque eu estive a ver hoje, por acaso, uns dados, e o Covid está entre os 20 aos 40 anos, neste momento. Ou seja, neste momento, o público-alvo não são os idosos, mas sim jovens. E eu acho que nós temos que ter muito cuidado, porque é sistemático. Isso é óbvio porque o vírus vem de fora para dentro. A pessoa idosa resguarda-se. Nós jovens
estamos a trabalhar, não podemos meter baixa, por exemplo, não é uma solução, como é evidente. E acabamos por estar mais expostos, e muitas vezes também não há aquela consciência que, se calhar, quando estamos numa fase mais madura da nossa vida, temos. Eu penso que as coisas podem ser explicadas um bocadinho por este prisma. Agora, acontece que, efetivamente, os números estão a aumentar consideravelmente por todo o país. Preocupa-me a situação, mas também já percebi que o país, por pior que esteja, não vai voltar a parar. E assusta mais, porque acho que estamos a pôr muita coisa em jogo. Aliás, estamos a colocar a saúde de todos nós em jogo, em detrimento de outras coisas que são muito importantes, mas se calhar não são a prioridade. Há algumas coisas que não são a prioridade. Agora, compreendo que todos nós temos as nossas fontes de rendimento, e obviamente, se o país fechar, os cafés fecharem, todos aqueles, já não digo as fábricas, mas todos aqueles serviços que permitem um aglomerado, ou que proporcionem um aglomerado de pessoas, os funcionários e os próprios empregadores têm que ter a forma de subsistir. Portanto, eu compreendo que é um assunto muito delicado, mas realmente preocupa-me. Como é que vamos conseguir? Eu vou ser muito sincera, eu sempre fui muito crítica relativamente à forma como se geriu aqui a questão do Covid e desta pandemia, porque, na minha perspectiva, a vida humana é aquele valor supremo. E assim, a economia nunca pode estar à frente da vida humana. E acho que a estratégia, eu sei que, pronto, sim, olhando para trás, se calhar é um bocadinho discutível, mas a estratégia, se calhar, deveria ter sido um bocadinho como nós eliminamos a passagem do vírus e tentar, por exemplo, ter estratégias como a da Nova Zelândia ou da Madeira, o máximo que não entre na comunidade do vírus, do que esta um bocado a ideia de tentar controlar. Isto é, nós deixamos abrir a economia o máximo possível só para não colapsar o Serviço Nacional de Saúde. E assim, a ideia de vamos gerir isto, são vidas humanas que estamos aqui a falar. E isso para mim custa-me bastante esta estratégia. Eu compreendo porque sei que é difícil, por exemplo, fecharmos as fronteiras completamente. É extremamente difícil. É muito difícil, por exemplo, o turismo. Nós vivíamos extremamente dependentes do turismo. Como é que agora nós podemos dizer vamos fechar o turismo e agora dedicamos-nos a outras coisas? Mas é assim, também nós pagamos impostos, é a forma de financiamento do nosso Estado e da função pública um bocadinho, mas é o pagamento dos nossos impostos, foram extremamente elevados. Portanto, se for necessário ajudar, deve-se ajudar nesta fase económica. Marcelo, eu pegando o que a Filipa disse e tu, vamos voltar ao agricultor. Imagina, a agricultura de subsistência tem um papel importante nesta fase. Sim. O agricultor, a alimentação é importante nesta fase. Não é? Pensa comigo. Não. Por cada vez menos. Ou seja, nós vivemos os jovens. E sermos nós próprios a conseguir criarmos e mantermos o mais possível autossustentáveis. Que é impossível, é utópico. Eu estava aqui a pensar. Sim, mas tentar eu estava a comentar da Maria da Pita, estava a comentar e estava a pensar sobre a tua temática da agricultura. E a pensar, os jovens têm sabedoria, os idosos têm sabedoria. Por que é que não os idosos há de ensinar aos jovens a parte da agricultura? Não é? E qual é o estímulo para o jovem aprender? Acho que isso é importante. Acho que é mesmo... Sim, mas temos que... Tudo bem, nós estamos aqui a lançar essas ideias, mas é importante depois tentar refletir um bocadinho sobre elas e tentar dar aqui uma resposta. Isso é verdade, mas isso é utópico. Como é que nós vamos conseguir incentivar os jovens a investirem nesta área? Se calhar, e é o que já tem sido feito pela União Europeia, para aqueles projetos, mesmo em termos, por exemplo, das plantações de mirtilo, por exemplo, há uma série de projetos cofinanciados, e a Filipa certamente domina essa área melhor que eu, que estão a ser feitos, e se calhar é uma forma de incentivo.
terão que haver mais, como é evidente. Mas é uma forma de incentivar. Agora, porque o que tu dizes é verdade, a pessoa idosa tem sabedoria, mais do que isso, tem a experiência da vida, por mais académicos que sejamos, não temos nesta fase. E o jovem tem uma capacidade física e por vezes intelectual mais acentuada, intelectual no sentido que está no topo e no desenvolvimento ainda das suas faculdades mnésicas. Coisa que a pessoa idosa não, porque já está num processo mais de declínio gradual, que é totalmente normativo. E se calhar era um intercâmbio, um bocadinho aqui com a Maria Ângelo, que eu agradeço também o facto de estar presente e muito me agrada. Acho que sim, que teria que partir por aqui, mas é preciso perceber em que medida é que nós podemos incentivar os jovens a dedicarem-se a estas profissões. E não só dizer realmente sim, é preciso, mas como? Como é que vamos fazer isto? Aí é que reside o problema. Mas é assim, se houvesse algum incentivo por parte de tentar haver... Porque, por exemplo, nós podemos encarar certas profissões e que se estão a perder como uma espécie de empreendedorismo por parte dos jovens, a nível de, por exemplo, pessoas que se dedicam à gestão, à criação de empresas e que gostam desta área da parte da economia e podem bem pegar nestes pequenos nichos que muitas vezes nem sequer eles têm conhecimento que existem. Eu vou dar um exemplo que eu no outro dia vi, que eu até desconhecia, que no Algarve, em Lolé, estão a ver aquelas cataplanas maravilhosas que eles fazem lá. O instrumento em si ainda existia pessoas, mas só pessoas idosas, já eram pouquíssimas aquelas pessoas que existiam, que ainda faziam aquilo à mão. E havia muita procura por parte de turistas, porque diziam que o sabor feito de latão ou daqueles constituídos, e se fosse à mão, era completamente distinto. Então tinha uma procura inacreditável. E por exemplo, eu nem sequer sabia que isso existia, que havia pessoas em Portugal e que havia esse know-how de pessoas que antigamente, e pelos vistos o Lolé era conhecido antigamente muito por ter este setor de atividade. Mas, por exemplo, se o jovem encarar, é uma excelente ideia, porque é um nicho, é um produto nicho que, pelos vistos, pelo menos aparentemente, eu nunca estudei nessa área, tinha que fazer um estudo de mercado, mas aparentemente até seria um produto bastante viável e com muita saída. É óbvio, talvez podia ser difícil encontrar trabalhadores jovens interessados em aprender nessa parte manual, mas dirigir algum projeto no intuito de continuar o conhecimento em determinadas áreas, em que esse conhecimento ainda só está nos idosos, eu acho que sim. Nós temos o exemplo, por exemplo, da doçaria conventual, que era criada pelas freiras, pelos monges, e neste momento houve uma série de pessoas empreendedoras, mais novas ou menos novas, que se dedicaram a essa arte e que têm muito sucesso, muitas das vezes. É sem dúvida um bom exemplo. Filipe, obrigado. Temos mais um comentário do Luís Marques. Diz que o país tem grande potencial de crescimento a nível agrícola, mas países jovens não têm mais apoio na formação para se implementarem. Sim, Luís, concordo plenamente com o que estás a dizer, não é? Eu acho mesmo que o nosso país é um país que precisa que exporta muito e que importa pouco, ou seja, tem que ser ao contrário. Tem que ser ao contrário. Nós temos que nós temos potencial para não ir buscar, para fazer e para mandar para fora. Mas para isso, mais uma vez, temos que trabalhar em equipa e apostar nos jovens. Mas quanto a isto, eu gostava apenas de referir que existem projetos muito interessantes que até são financiados, não na totalidade, mas têm dinheiro a fundo perdido neste âmbito, nos jovens. E relativamente à formação, também, pelo menos eu falo cá em Viseu, a Escola Agrária faz um papel até bastante interessante também neste âmbito agrícola. Eu acho que sim. E eu vejo
alguns projetos muito interessantes e de jovens, alguns mais no Alentejo, também a apostarem nessa área. E muitas vezes é interessante, porque muitas vezes esses projetos são complementares. Isto é, a pessoa tem uma profissão que é principal e depois secundariamente dedicam-se também a este tipo de projetos. E com sucesso, Portanto, o Luís Marcos, eu penso que sim, e efetivamente, olha, se te quiseres dedicar a essa área, força e... Acho que sim. Manuel, mais um comentário da Maria Anjos. Se puderes passar em rodapé, por favor. Bem. Sim. Obrigado pelo comentário, fez-me refletir aqui uns breves segundos. E em relação aos idosos, para ser sincero, é preciso gostar. E os jovens, muitos jovens não têm o perfil para trabalhar com públicos. Com o quê? Com este tipo de público. Os jovens não têm perfil para trabalhar com os idosos. Eu penso que aqui a pergunta não se centrava nisso, centrava-se, segundo percebi, nas áreas agrícolas, por exemplo, todas aquelas profissões que se estão a perder e que estamos aqui a abordar. E acabamos por também estar aqui a fugir um pouco do nosso tema, mas penso que não haverá problema. Fazemos um pequeno parênteses. Eu penso que aqui a questão da Maria Anjos prendia-se com isto, exatamente, Manuel. Relativamente a ofertas no centro de emprego nessa área, eu confesso que não estou a par, mas também, relativamente ao que eu estava a falar da própria pessoa a criar efetivamente estes projetos e jovens, isso conheço bastantes. Sim. É que estava mesmo o empreendedorismo, seja o empreendedorismo jovem ou sénior, o que importa aqui é empreender, sem dúvida, e aprender com as experiências que vamos tendo ao longo da vida. Acho que sim. Voltando aqui um bocadinho, não sei se Manuel Filipe se tem mais algum tipo de... Ok, pronto, perfeito, ok. Assim é mais fácil responder à da Maria José. Agrícolas e artesanato, ok. Pronto, concordo, ok. Assim é mais fácil responder e temos o foco já na sua resposta, ok. Estava eu por cima a pergunta. Então é assim, eu acredito, e sou da opinião, e sobrevivo. Eu sou o Fundão, natural do Fundão, e é uma terra lá, que é o telhado, e tem o bar, né? E existem alguns programas para os idosos ajudarem os mais jovens a aprender essa arte. Para a tradição não se perder. Isto é uma coisa que acontece muito, as tradições irem se perdendo. Também assistaria, também na minha zona há muito, existem vários programas que também ajudam a que isso não se perca. Não é? E acho que estes intercâmbios são muito importantes para que as coisas vão acontecendo. Acho que é muito importante que isso aconteça, porque estes intercâmbios agrícolas e de artesanato que não se perca a nossa cultura e não se perca a nossa gente de ser portugueses. Por isso acho que são muito importantes. Mas acho que o jovem tem que ter a resiliência para conseguir aprender e não perder a arte. Sim. Nem é perder a arte, é não perder o interesse no desenvolvimento desta arte. Eu acho que aí é que reside a maior dificuldade, é mesmo criar existe certamente, mas a manutenção do interesse, e para haver manutenção de interesse é preciso que haja alguma rentabilidade económica, senão a pessoa também não pode. Era isso que eu ia dizer. Obviamente que na parte social é uma coisa, na parte económica, à partida, e como funciona o mercado das empresas, as empresas têm claro lucro, até que seja para pagar a todos os seus funcionários e a todos os seus custos, têm que ser viáveis. Mas relativamente, eu vejo bastante potencial
também no artesanato. Há pouco tempo houve um programa de maravilhas em Portugal, ou eleição dos maravilhas. Culturais. Sim, exatamente. E falaram, acho que era cá em Viseu que eu estava a ver mais ou menos, mas também existe, pelo visto, em Vila Real, a olaria negra, que eu desconhecia, a cerâmica negra. Exatamente. Eu desconhecia totalmente. E eu pensei, é fantástico, é giro, eu esteticamente acho lindíssimo e acho que dá para utilizar de uma forma fantástica. E eu lembrei-me, aquelas designers que fazem, que se dedicam também a essa parte, quando se descobrirem e quando descobrirem determinar esse artesanato, por exemplo, em concreto, eu acho que poderiam fazer daqui um boom, porque assim, no fundo nós temos coisas maravilhosas em Portugal que foram mantidas um bocadinho com o conhecimento dos idosos. E cabe-nos também muitas vezes a nós tentar pegar nessas ideias e nesses conhecimentos e recriá-los e empreendê-los. Eu dou outro exemplo, por exemplo, a joalharia do Minho, o Coração de Viena. O Coração foi um bocadinho mediático, até por causa da Joana Vasconcelos, que fez aquele mítico Coração de Viena. Sim, mas a parte disso, houve algumas empresas e pessoas, até relativamente jovens, que pegaram na filigrama e começaram a criar joias com um design um bocadinho mais diferente, mas utilizando o mesmo processo. E depois eu até vi casos extremamente giríssimos, que depois já víamos atrizes de Hollywood com o Coração de Viena. E eu achei que foi extraordinário. E isso é um daqueles exemplos que... Eu tenho uma questão em Viana e as festas da Senhora da Agonia são... Já não vou há muito tempo, mas espero que para o ano... Culturais, não é? Perdi a porta, posso dizer. Espero que para o ano que o Covid passe, que eu possa ir a Viana às vezes na Senhora da Agonia. Não é? Exatamente. E isso é fantasia, não é? Porque são festas que marcam mesmo a cidade, o coração. Já a Maria cantava no seu fado que queria ir a Viana. Exatamente. Sim, mas para nisto. Eu sei que eu vou fugir do tema e já vamos reintroduzir o tema, mas eu quero só dizer isto. Porque é a cultura popular, não é? E eu este ano até disse isso num artigo nosso colaborador do Fernando Neto, que me fez aquelas questões e eu respondi sobre isso, que as festas da Senhora da Agonia este ano foram online. E isso foi muito bom. Nós conseguimos também ter um pouco de tradição. E nós, jovens, apanhar um pouco das tradições que acontecem neste país. Porque as coisas têm que ser vividas. Não é? Com conversas que têm que ser vividas. Eu acho que a nossa grande riqueza é efetivamente a cultura popular portuguesa. É algo que me fascina realmente e percebo que a voz também. Eu acho que sim, que neste momento estamos a atravessar uma fase em que as coisas devem ser construídas de outra forma, algumas reinventadas, mas no futuro esperemos que a situação realmente melhora e que possamos voltar um bocadinho àquilo que eram as coisas. Agora, para não fugirmos ainda mais do tema que nos trouxe aqui, eu queria perguntar-vos, até porque eu conheço alguns exemplos que depois vos queria também transmitir, mesmo em termos internacionais, mais mediáticos, mas perguntar-vos se conhecem, seja na vossa realidade mais pessoal ou seja numa realidade mais lata, exemplos de pessoas empreendedores, pessoas de meia idade, de idade avançada, que é o nosso foco, claro. Se conhecem exemplos de sucesso, exemplos de empreendedorismo, exemplos de uma adaptação favorável à reforma, gostaria de saber um bocadinho quais são as vossas considerações e exemplos que conhecem sobre isto. Olha, Marcelo, eu vou-te dar um exemplo que eu há tempos fiz atletismo, aos tempos grandes, há 5 anos atrás, antes de entrar na universidade. De quê? O que é que tu dizes? Eu há 5 anos atrás, antes de entrar na universidade, não é? Já treinei por uma equipa no fundão, as donas, e aconteceu que havia um senhor dos seus 75 anos
e fazia mesmo maratonas e maratonas, e para mim isso é um exemplo de investimento ativo e da reforma. E ele referia que antes de estar na reforma não fazia exercício nenhum físico, e depois, para tapar o seu tempo livre, começou a fazer exercício físico. Não é? E neste momento, não é? Eu não sei, estou fora da competição já há 5 anos, depois voltei, não é? Foquei-me na vida académica e nos estudos, mas ele ainda corria, na minha última corrida, estava lá em Porta, sempre a correr de calções. E que idade tinha? Que idade tinha? Ou que idade tem, Manuel, que eu não percebi? Tinha 70 e poucos anos, Marcelo. Fantástico. Agora está com 30 anos, senhor. Sim, fantástico, que bom. Isto são exemplos muito bons disto que estamos aqui a falar. Filipe, tens algum exemplo que conheças? Sim, eu se calhar agora vou dar um exemplo um bocadinho pessoal e um bocado egoísta relativamente ao meu pai, mas talvez não foi tanto na fase da reforma, mas uma fase um bocadinho mais precoce, que foi na tal crise de meia-idade, que ele sempre gostou muito da agricultura, e então chegou uma fase e decidiu, vou comprar uma quinta e vou criar a minha própria marca de vinhos, e hoje produzo vinho e produzo azeite, e ainda vamos lá. É um bocadinho, não tanto a nível comercial, mas porque lhe dá efetivamente muito gozo. E depois, de repente, também assim a pensar, a puxar pela cabeça, também me lembrei de uma senhora que ela, efetivamente, já de uma idade bastante avançada, que criou um projeto extremamente interessante, também de hotelaria em Lamego. Também me lembrei desse caso. E a senhora também tinha uma idade bastante avançada quando surgiu esta ideia e se dedicou 100% a ela. Fantástico, fantástico. E o projeto consistia, era o quê concretamente? Eu tinha a ver com as bolas de Lamego, tão conhecidas. Não, era um empreendimento turístico. Era mesmo um hotel. Sim, turístico, sim. Eu percebi a nível de... Ok. Mais interpretação. Sim. Ok, muito bem. Sim, mas acho que as coisas correram muito bem. Agora não sei como está com isto do Covid, mas até à data da última vez que estive com ela, as coisas estavam a correr muito bem e realmente foi um passo à expectativa do nada e correu muito bem. Eu também achei muito interessante. No outro dia nós estávamos a falar um bocadinho em off e tu, Marcelo, disseste-me que tinhas lido um artigo muito interessante sobre o senhor que criou aquele frango, muito conhecido, aquela marca de... Exatamente. Foi um senhor que já estava numa fase bastante avançada. Mais de 60 anos e criou uma empresa que atualmente rivaliza com outras grandes marcas como McDonald's, por exemplo, apesar de ser um conceito um pouco diferente. Amanhã o Marcelo vai ter um Big Mac à borda, está a fazer publicidade. Sim, realmente. E eu, frango. Mas efetivamente existem muitos exemplos. Eu antes de mais gostava de falar de um em particular, também bastante pessoal, e depois um ou outro exemplo mais mediático. O meu avô é uma pessoa de 79 anos, feitos há relativamente pouco tempo. Ele trabalhou toda a vida, ele desde sempre foi empreendedor. Acho que é uma pessoa que eu pelo menos revejo muito nele, neste sentido, é muito empreendedor. Naquela altura, e vivemos num meio relativamente rural, ele no início da sua vida profissional começou-se a dedicar aos trabalhos agrícolas, com junta de bois e tudo mais. Depois, rapidamente, entrou em termos mais não fabris, mas começou a dedicar-se à venda de materiais de construção e foi aí que fez carreira toda a vida. Entretanto, depois, há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, a minha avó teve um acidente rodoviário grave, felizmente recuperou, e então terminaram, portanto, deixaram já com a idade, acabaram por terminar com essa empresa de venda de materiais de construção. Ele logo de seguida começou a dedicar-se à compra e venda de antiguidades. Era um período em que aquilo dava dinheiro, hoje em dia já não dá. Quando aquilo deixou de dar dinheiro, ele arranjou uma outra ocupação que mantém até hoje, que é a compra e venda de sucata, de ferro velho, como costumam chamar.
E é uma pessoa que eu acho que ele, se num dia ficasse desempregado, no dia seguinte tinha outra ocupação. Eu revejo-me um bocadinho nele e acho que é uma fonte de inspiração para toda a família. Marcelo, se tu me permitires, eu gostava de fazer um pequeno parênteses. Isto, no fundo, no seguimento da conversa que nós tivemos no outro dia, a dizer que as pessoas um bocadinho de idade mais avançada, relativamente à nossa geração, têm uma capacidade de resiliência e de adaptação e de se reinventarem muito maiores que nós. E acho que esse exemplo de superação contínua, que se calhar para ele é muito mais fácil e que para nós, a nossa geração se calhar não tem. E parabéns. Exatamente. E que exemplo fantástico. É um exemplo que eu dou bastante, efetivamente. Ele, inclusivamente, chegou a ter uma espécie de império, mas aqui na zona era bastante conceituado. Ele chegou a ter areais onde hoje é uma praia fluvial, ali na zona de Santa Combadão, um bocadinho antes, Senhor da Ribeira. Aquilo era propriedade dele, originalmente, em que extraía lá areia para depois vender. Portanto, bastante empreendedor. Um outro exemplo que eu gostaria de dar, em que por acaso recebi essa notícia hoje, é uma notícia da América Latina, que eu sei que também há muita gente que certamente está a ver este vídeo deste lado. Neste caso é uma notícia do México, mas sei que temos pessoas da Argentina, da Bolívia, do Equador, do Chile a ver-nos. Tenho uma parceria com eles, de uma associação, como já falei convosco, e realmente temos este trabalho em rede. Mas só para passar a mensagem, vocês conhecem a famosa Starbucks? Sim. A gente conhece. Criou, eu não sei se a notícia, estou aqui a pesquisar, não sei se a notícia é de agora, é recente, mas sei que na Cidade do México criaram ou reinventaram um bocadinho, esta empresa reinventou-se e tornou-se o primeiro Starbucks atendido exclusivamente por pessoas idosas, pessoas maiores, que nós costumamos denominar na América Latina. Acho que é um exemplo paradigmático daquilo que estamos a falar e acho que em termos destes exemplos acho que fecha com chave de ouro, porque é realmente uma empresa muito conceituada, porque não é só com 52 ou 53 anos que fundou a marca da Nestlé, por exemplo, como falámos há pouco tempo, porque aí veio de uma necessidade que havia as crianças subnutridas na altura não sei se foi da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira, num desses períodos, em que realmente, fruto daquela necessidade, foi criou-se uma oportunidade, digamos assim. Então, aqui foi no sentido de ter uma sociedade mais inclusiva e mais igualitária. E realmente acho que é de salutar estes exemplos em que estamos a dar empoderamento à pessoa idosa. Acho que é muito bom e este exemplo deve ser replicado não só no México, mas sim em todos os países, seja, não tem que ser a Starbucks, mas outras empresas, criação de startups. No outro dia o Manuel e eu estávamos a falar sobre isto em off também. Acho que o empreendedorismo pode ser a chave, isto para concluir a minha intervenção, pode ser a chave de uma entrada na reforma bem sucedida, um envelhecimento bem sucedido, por assim dizer. Sim, Marcelo, mas eu acho que o empreendedorismo, tanto, e para fechar, cá está um debate bastante grande. Eu acho que é o meu contributo e acho que vamos a uma palavra que não se pode concordarem, porque está já bastante grande o debate. Acho que a última ideia do funcionamento da startup, eu acho que a startup é importante para os jovens, sempre, mas também para os idosos. Acho que não tem limite de idades. E acho que uma startup com jovens, com idosos, com pessoas mais velhas, desculpa, não estou a querer fazer discriminação. Eu acho que uma pessoa mais velha acho que é importante, porque a sabedoria das pessoas mais velhas nos transmitem é diferente. Nós temos vontade, ok, eu sou uma pessoa com vontade, com ambição, comigo próprio, para conseguir algo melhor para mim
depois estão ao meu lado, para as pessoas que eu gosto. Mas é importante ter alguém com capacidade que possa ajudar. Isso é muito importante. Eu acho que se hoje nós quiséssemos investir num negócio, acho que não conseguiríamos sem a presença de alguém experiente ao nosso lado. Quem diz nós, eu não conseguia abrir um negócio, é uma advogada. Uma advogada é um quadro. Isso é diferente. Já que a experiência. Não, agora a falar a sério. Eu acho que tem que haver uma mescla, e tu tens toda a razão, Manuel, tem que haver uma mescla entre a sabedoria, a experiência de vida que nós não temos, que só vamos ter naquela fase, e se calhar aí poderemos ser privilegiados, porque temos conhecimento académico, temos a obrigação de estarmos atualizados, porque acho que hoje em dia estamos, e vamos ter essa experiência de vida. Desculpa, vou dizer uma coisa, e eu vou discordar contigo. Sim. O académico hoje não é tudo. Eu tenho 25 anos, mais 25 anos, e tenho colegas meus que no mercado de trabalho dão-me 10 a 0 a mim. Eu estou quase com mestrado, mas no mercado de trabalho, a forma como eles fazem as coisas é melhor do que eu com o conhecimento académico. Eu acho que o conhecimento académico é importante, sim, mas não é o fator decisivo. Eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa que eu Mas eu não disse isso. Uma coisa que eu tinha falado, não tinha falado isso em off já. Sim. A minha entrada no mercado de trabalho foi muito tarde. Eu entrei no mercado de trabalho com 22 anos. Foi muito tarde. Sim. Isso não é tarde, isso é o normal atualmente. Hoje em dia é o normal. Exatamente. Hoje em dia, normalmente, nós entramos após a licenciatura e a licenciatura... Não. Até relativamente cedo, porque se tu estiveste a comparar há 50 anos atrás, sim, entraste muito tarde. Mas se estiveste a comparar com os dias de hoje, até estás a entrar cedo. Exatamente, eu entrei mais tarde, por exemplo. Entrei mais tarde porque foi a licenciatura, foi mestrado, foi ainda uma pós-graduação e depois foi o estágio que durou 2 anos. Portanto, trabalhar em si, eu comecei bastante mais tarde e fiz as coisas certinhas. Sim. Ou seja, é normal. Quando eu entrei no mercado de trabalho foi quando todos os meus colegas também estavam a entrar. Agora, eu acho que nós, por exemplo, através do voluntariado, eu comecei a fazer voluntariado desde que entrei para a faculdade, portanto, eu entrei com 17, mas não fiz logo, depois entretanto fiz anos, fiz os 18, em dezembro e logo em janeiro, salvo erro, comecei a fazer voluntariado numa IPSS, e então, a partir dessa data comecei a estar mais integrado no mercado de trabalho. Agora, experiência que eu posso dizer que no sentido de ser remunerado, ser um emprego já com contrato de trabalho, já foi mais tarde, como é evidente, porque nós eu fiz uma licenciatura de 3 anos, mestrado de 2, depois o processo de entrada na ordem dos psicólogos também é algo moroso, acho que é mesmo assim, portanto demora sempre algum tempo. Portanto, resumindo, Manuel, é perfeitamente normal. E só para esclarecer, eu considero até que muitas vezes a experiência de vida é mais importante do que o nosso grau académico. Em certas situações é mais importante, noutras não, como é evidente, mas em certas situações torna-se mais importante porque é mais útil. É mais útil sabermos contornar determinados obstáculos do que na teoria sabermos tudo e na prática não sabemos nada, exato. Eu não sei se vocês sentiram, mas por acaso eu senti muito esse choque da parte, achei que saí bastante bem preparada da faculdade e a nível teórico até acompanhava bastante bem todos os meus colegas, mas depois o mundo prático era completamente distinto, completamente, e via que efetivamente as pessoas mais velhas na área da advocacia sabiam muito mais na prática do que eu muitas vezes ia sempre fazer o raciocínio teórico, mas na prática é sempre muito diferente e muitas vezes eles sabiam e sabem mais, porque são muito mais experientes, determinadas formas de fazer as coisas que depois dá resultados melhores. Exatamente. E atenção, que tu, quando saíste da faculdade, estavas totalmente atualizada. Sim. E a área profissional
no meu ponto de vista, é uma área profissional em que tens Estar atualizada constantemente. não é? Ao menos. Sim, mas eu reparo, eu tenho sempre essa preocupação. Porque assim, nós hoje em dia temos uma. Não sei se uma pessoa tem noção, mas por exemplo, nós temos decretos de leis que às vezes, depois, conforme vai havendo mudanças legislativas, há o A, o B, o C, e nós às vezes gozamos a dizer que determinados diplomas têm o alfabeto todo e depois ainda se calhar temos que inventar outro novo alfabeto para eles continuarem nas alterações legislativas, na quantidade de alterações legislativas que existem. Portanto, sim, isso sem dúvida nenhuma. Atualização contínua. E quem parar, a nível de direito, se atualizar, para completamente. Sim, Filipe, parar é morrer. Eu acho que nós jovens temos que ter esta ideia, não é? Fazer pós-graduações. Sim. Porque se nós parar, é muito complicado. Por nós morrer. Claro que sim, mas na minha área e na minha profissão acho que é excessivamente. Eu vou confirmar sempre se existe a última alteração legislativa, porque eu não vejo todos os dias o Diário da República na determinada área. Então, eu muitas vezes eu estou constantemente a verificar só para ter a certeza que não houve alteração legislativa e que o conhecimento que tenho há 2 meses, por exemplo, não mudou. 2 meses não direi, mas normalmente nós estamos a par um bocadinho do... Eu vou dar um exemplo. A mim aconteceu-me há cerca de 2 semanas. Tive um problema, não é? Fui a uma loja e pedi informações. E a senhora estava na loja, não é? A gerente não me deu as reclamações. Calma. O que é que ela me disse? Não me deu por causa do Covid-19. Ao eletrónico agora. Pois, calma. Mas desculpa. O físico tem que ser sempre dado. E eu depois peguei na DEC, não é? Fui à DEC, não é? Ao site da DEC, e vi que realmente, por causa do Covid, eu vou passar do Covid à vontade, já que eu pedi para um jantar, vou falar do Covid à vontade. Houve uma na DEC, e o país proibiu o livro físico por causa do Covid. Mas agora, imagina, se a pessoa não estiver informada, um gerente é admissível, ele tem que saber o que realmente acontece. As leis estão a acontecer no momento, é um gerente, ele tem que saber, aquele dia, já se pediu o livro físico. Exatamente, sim. É preciso um cliente conhecer mas isso também nos leva para outra reflexão, que é as exigências. Nós temos um Estado que é muito interventivo a nível legislativo e as exigências que se fazem cada vez mais às empresas e a nível de atualização. E quando falamos então em pequenas empresas que não têm os recursos das grandes empresas, para eles às vezes é um bocado complicado conseguirem continuamente estarem a atualizar-se. Existem algumas associações ou então empresas que se dedicam mesmo a determinadas áreas de atualização em determinadas áreas empresariais, mas que ajudam, mas que efetivamente é às vezes um bocadinho complicado para esses pequenos negócios conseguirem estar constantemente atualizados. Isso é verdade. E vou passar uma palavra ao Marcelo e já da Filipa. Filipa, muito obrigado por seres o meu convidado e pelo meu tempo disponibilizado para este projeto. Muito obrigado, Filipa. Só uma palavrinha final, eu queria mesmo agradecer ao Manuel e ao Marcelo pelo convite e gostei muito da experiência e gostei muito de estar aqui convosco nestes dois encontros e agradecer. Obrigada. Obrigado nós, Filipa. Obrigado nós. Também quero deixar aqui uma palavra de agradecimento à Filipa pela participação nestes 2 debates do projeto Diálogos Online. Espero que tenha sido uma boa experiência para ti, para nós foi certamente, aqui falo também um pouco em nome do Manuel, certamente aprendemos bastante e espero que também tenha servido para transmitirmos algum do nosso conhecimento, da nossa prática profissional e académica.
E também agradecer a todas as pessoas que estiveram a seguir atentamente este nosso debate, que já vai em quase 1h30, é longo. Agradecer a todos eles pelos comentários e pela força que nos têm dado ao longo deste projeto, o nosso Bem-Aja. Aproveito também, e já para terminarmos, aproveitamos também, eu e o Manuel, para lançar o próximo debate que decorrerá na próxima semana, dia 17, portanto, precisamente de hoje é uma semana, quinta-feira, no mesmo horário, às 21h. Este debate será um debate manifestamente diferente do habitual, não haverá lugar a convidados, porque será um debate muito breve, cerca de meia hora, onde iremos fazer uma reflexão sobre o projeto, uma vez que já temos agora o 5º debate. Achamos que é a altura de fazer uma reflexão, perceber até que ponto é que as pessoas estão a gostar ou não estão, e também para darmos alguns dados estatísticos, aliás, do alcance que o projeto tem tido e tem crescido bastante. Dou também a informação que nós acabámos de completar os 500 gostos na nossa página de Facebook, portanto já é um número interessante e que certamente irá crescer. Portanto, mais uma vez, obrigado, Filipa. Fica sempre convidada, obviamente, a assistir ao próximo debate e certamente... certamente. Fiquei fã do projeto e vou ser a primeira pessoa a tentar sempre estar a assistir, certamente, certeza. Obrigado. E, eventualmente, se calhar vai haver aqui um ajuste em termos de logotipo, que poderá sofrer aqui algum ajuste. Surpresas que eu e o Marcelo temos vindo a falar, talvez no próximo debate. E manda umas surpresas que nós temos vindo a falar em off. Sim. Debate, sejam apresentadas. À partida será uma delas. Estamos só aqui a desvendar um bocadinho o véu, se efetivamente houver alteração, será apresentada nesse dia. Caso contrário, não, iremos manter e não, tão cedo não mudaremos, obviamente. Mas sim, provavelmente vai sofrer alguma reformulação e não só, vai haver outro tipo de novidade certamente na próxima semana. Portanto, convidamos todos a que possam assistir, possam partilhar também as vossas dúvidas, temas que eventualmente gostassem que fossem explanados aqui nos nossos diretos. Portanto, o nosso Bem-Aja, mais uma vez, na típica moda beirã. Bem-Aja a todos. Bem-Aja, obrigada. Comentário da Maria dos Anjos, obrigado por estar sempre para si. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado.